Flamengo e Fluminense decidem o Campeonato Carioca no próximo domingo às 4 horas. O Flamengo não foi tão bem nessa primeira partida durante um bom pedaço ali do primeiro tempo. Será que o Felipe está pensando em fazer mudanças na escalação inicial? Será que vale a pena mudar? Que tipo de mudança ele deve fazer? O Felipe está se vendo ali realmente, mais uma vez, né, como todo técnico de futebol se vê constantemente na sua carreira e no seu dia a dia, tendo que fazer escolhas, né? E cada uma dessas escolhas vai trazer benefícios e malefícios, vantagens e desvantagens, créditos e débitos. Futebol, como eu sempre falo aqui no canal, é cobertor curto, né? Então, o Felipe tem algumas opções, embora ele tenha alguns desfalques, ele ainda tem sim algumas opções de mudanças de peças, até com a mesma escalação, trocar jogadores ali de função. Então, eu quero trazer no vídeo de hoje justamente essas opções que o Felipe tem para a gente poder debater aqui, entender qual delas seria melhor. Será que existe uma opção realmente melhor? Vamos debater tudo isso depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente seguir para a análise, eu quero pedir, claro, como sempre, para você deixar o like. Não se esquece de deixar o like, que é muito importante para engajar esse vídeo. Seu like é muito importante. E também te peço para você se inscrever no canal. A gente está chegando aí nos 27 mil inscritos. Estamos aí rumo aos 30 mil. Então se inscreva, tá? Se está chegando aqui agora, está conhecendo agora o canal, se inscreva. Se você já viu 1, 2, 3 vídeos, ainda não se inscreveu, se inscreva também, que ajuda aqui a gente a crescer o nosso trabalho dentro do YouTube, tá? E também tem uma dica para vocês. Você quer melhorar a sua capacidade de leitura dos fenômenos técnico-táticos de uma partida de futebol? Te recomendo o curso Explorando o Jogo. É um curso muito legal, é muito didático. Você vai aprender a analisar partidas de futebol, times de futebol e jogadores individualmente. Você vai aprender os conceitos básicos da análise de desempenho. O que é uma organização defensiva, o que é uma organização ofensiva, transição defensiva. Transição ofensiva é a mesma coisa que contra-ataque? Você vai descobrir no curso Explorando o Jogo, por exemplo, esse conceito. Então, é barato, vale a pena e você vai melhorar muito a sua leitura, vai passar a ter uma relação até mais legal com o futebol ao conhecer esses conceitos aí, ao você ter um contato um pouquinho mais profundo com esse esporte que eu sei que você ama muito. Você já está vendo aqui embaixo o banner, então eu quero só reforçar. Se você colocar o cupom FALANDO20, você tem 20% de desconto no curso Explorando o Jogo. Gente, 20% não é qualquer coisa, não. 20% é um desconto bem grande. Então, você vai ter um desconto bem importante para adquirir o seu curso Explorando o Jogo. Foi o primeiro curso que eu fiz. Foi a minha porta de entrada na análise de desempenho. Depois eu fui fazer, claro, muitos outros. Então, eu recomendo demais. Eu conheço o curso Explorando o Jogo, então eu tenho propriedade para dizer que é um curso muito bom. Bom, gente, vamos lá. Vamos aqui para possíveis escalações. Hoje é um conteúdo aqui um pouquinho mais leve, tá? Não é um conteúdo tão aprofundado, a gente vai ficar um pouquinho mais na superfície. Vamos para campinho e vamos olhar aqui essas possibilidades e analisar essas possibilidades. Uma coisa que é importante a gente falar, tá? Eu rechaço a ideia de que essa escalação é com certeza a melhor, seja ela qual for, né? Estou dizendo assim, essa escalação X, essa escalação Y, essa escalação Z, ela é com certeza a melhor. Eu rechaço muito essa ideia, porque cada uma delas, como eu já falei e volto a dizer, ela vai entregar para o Felipe algo positivo de um lado e algo não tão positivo de outro. Então, não existe essa verdade absoluta de que, não, essa aqui com certeza é a melhor. A gente vai debater isso agora, olhando para o campinho e olhando para essas possibilidades de escalações e de variações aí que o Felipe vai ter para esse jogo de domingo contra o Fluminense, que vai decidir o Campeonato Carioca. Bom, esse aqui foi o time que foi a campo na primeira partida, na partida da última quarta-feira, nesse 4-2-3-1 aqui, com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, De La Cruz, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Pata. Gente, esquece a linha de defesa e os dois volantes. É muito provável que o Felipe mantenha esses caras todos aqui. Todos esses 7 caras aqui. Então eu vou focar nos 4 caras da frente, tá? O que aconteceu no jogo contra o Fluminense? O Luiz Araújo e o Arrascaeta, especialmente sem bola, na hora de subir o bloco, eles não se entenderam. Então o Arrasca subia para encaixar no zagueiro, o Luiz Araújo subia junto. Houve um desencaixe, houve um desentendimento desses dois jogadores aqui sem bola, tá? Que atrapalhou muito aqui o bloco alto do Flamengo. Então, o Felipe, se quiser manter essa escalação, ele vai ter que fazer esse ajuste. Isso é importante, tá? Subir um pouco mais compactado também, a última linha vai ter que subir mais compactada, o time vai ter que viajar junto, mas especialmente o Luiz Araújo e o Arrascaeta vão ter que se entender mais sem bola, porque realmente houve um desencontro ali. Então isso, para mim, é um ponto importante em relação a manter a escalação. E outra coisa que eu acho importante dizer sobre essa escalação que começou o jogo contra o Fluminense é que ela pode não ter funcionado num bom pedaço do primeiro tempo, isso é verdade, mas ela também funcionou num bom pedaço do segundo tempo. O Flamengo jogou um bom pedaço do segundo tempo
com esse time aí e jogou bem, dominou o Fluminense. Depois entrou o Juninho no lugar do Plata, o time até melhorou e ele faz o gol, mas teve um recorte ali do segundo tempo que o time jogou bem com essas peças, com essa estrutura e também no início do primeiro tempo. Então não dá também para dizer que essa escalação não serve de forma alguma, porque essa escalação jogou bem durante um período do jogo de quarta-feira contra o Fluminense na vitória de 2-1, tá? Vamos agora então para as opções que o Felipe tem. Uma delas é simplesmente colocar o Juninho e não usar o Plata. Eu acho que essa possibilidade é muito remota. O Felipe já falou que gosta do Plata, que o Plata é importante, até pela questão física, ele suporta a alta intensidade, a alta rotação por 90 minutos. O Plata é um cara importante, então, embora essa seja uma opção, obviamente, porque os caras estão ali disponíveis para o Felipe, eu acho que o Felipe não vai usar, tá? Não ter o Plata, eu acho que não é uma opção aqui que o Felipe está pensando. Então, vamos para a próxima opção, que seria essa aqui, de ter o Plata como um centroavante, como esse 9 de muita mobilidade. O Plata teve dificuldade, também isso é importante ser dito. O Plata realmente ficou desconfortável ali, então essa seria uma desvantagem de manter o Plata à frente. Esse contexto desfavorável para ele, de fato, deu para perceber que ele teve dificuldade, né, de jogar de costas e tudo mais. Então, esse é um problema realmente de manter o Plata mais à frente. E ele pode trocar o Gerson com o Luiz Araújo. Qual é a vantagem dessa formação aqui? O Felipe teria a melhor versão do Luiz Araújo, que é pelo lado direito, trazendo essa bola para dentro, para se associar, para finalizar, para cruzar, para cruzamento do segundo pau também, que ele sabe fazer muito bem. O Luiz Araújo, pelo lado direito, tem a sua melhor versão. Outra coisa que é importante dizer sobre essa formação. Entre Plata, Luiz Araújo e Gerson, o que se sente menos desconfortável do lado esquerdo é o Gerson. Então, ter o Gerson do lado esquerdo, você teria um cara que fica menos desconfortável do que os outros dois. Pelo contrário, o Gerson pode jogar muito bem pelo lado esquerdo, porque ele teve uma ótima passagem no Olympique de Marseille jogando assim. Então ele é um cara que ataca espaço por ali, ele faz muito movimento de atacar espaço por ali. Ele não sente tanto o fato de estar com o pé natural, de ser um canhoto pelo lado esquerdo. Então funciona bem o Gerson jogando por ali, só que a gente vai entrar agora na parte da desvantagem, do problema de você tirar o Gerson de perto do Wesley. Essa dupla funciona muito bem no Flamengo, é uma fortaleza do Flamengo. Esse entrosamento que eles têm, essa vantagem socioafetiva. Então, de alguma forma, afastá-los dentro do campo pode tirar uma força do Flamengo, sim. Então, é algo que o Felipe vai ter que colocar na balança também ao pensar na possibilidade de colocar o Gerson para a esquerda e colocar, por exemplo, o Luiz Araújo aqui para a direita, tá? Vamos para a próxima opção, que seria ter o Juninho avançado e o Plata do lado direito. Mantendo o Gerson lá do lado esquerdo, você manteria o Gerson longe do Wesley, você seguiria não tendo esses caras juntos, o que pode, como eu já falei, ser um problema. Você tem o Plata pelo lado direito no contexto em que ele gosta de trabalhar. O Plata fica confortável jogando pelo lado direito, de pé trocado, como esse cara de força que vai trabalhar 1 para 1. E você tem o Juninho em campo, que entrou bem no último jogo, que fez um gol, que está confiante e que ajuda muito também sem bola, pode entregar facão. O Flamengo pode eventualmente achar esse espaço aqui para ele, especialmente o Arrascaeta na profundidade, nesse passe de ruptura, que ele faz muito bem, esse desmarque de ruptura, o famoso facão. Então, essa formação aqui é um tanto quanto interessante. Eu acho que é uma formação possível. O Felipe pode pensar nisso, até porque o Felipe também já externou que o Luiz Araújo, quando vem do banco, vem muito forte. A verdade é que o Luiz Araújo tem entrado muito bem no segundo tempo. Quando ele entra durante o jogo, ele tem rendido muito bem. Então, guardar o Luiz para o segundo tempo pode ser interessante. E aí, ele não está colocando uma formação fraca, está colocando um cara ruim para poder guardar o Luiz Araújo e usá-lo como arma. Não é esse o contexto. Então, ter o Luiz Araújo no banco pode ser interessante, porque ele vem entrando muito bem durante os jogos. Sempre que ele entra, ele se destaca, faz gol, dá assistência. Então, seria também interessante ter o Luiz Araújo para o segundo tempo, para poder aí, de repente, até mudar o jogo na segunda etapa, tá? Outra opção é trazer de volta o Gerson para o lado direito e ter o Plata lá pelo lado esquerdo. O Plata jogou muito bem contra o Vasco na segunda partida da semifinal pelo lado esquerdo. Eu confesso que eu não sou muito fã do Plata jogando por ali. Eu tenho até uma lembrança muito ruim do Plata jogando contra o Peñarol no Maracanã, naquela derrota de 1-0, em que o Flamengo depois foi eliminado pelo Peñarol na Libertadores do ano passado. O Plata fez uma péssima partida jogando ali pelo lado esquerdo. E eu não sei se eu fiquei um pouco traumatizado, meu lado torcedor, né? Tá traumatizado. Mas a verdade é que o Plata jogou bem contra o Vasco ali. Eu acho que o Plata fica um pouco desconfortável, sim, mas ele vem de uma boa partida recente jogando por ali. Então, pode ser uma formação também interessante com o Gerson próximo do Wesley, esses dois jogadores jogando juntos, trabalhando juntos ali
aproveitando esse entrosamento, e com o Luiz Araújo entrando no segundo tempo, sendo essa espécie aí de talismã, jogador que entra e muda a partida no segundo tempo. Rafa, mas até agora você não colocou uma opção sem o Arrascaeta. Você não vai escalar o Flamengo sem o Arrascaeta. Rafa, eu não aguento mais o Arrascaeta. Ele tá amassando a bola, ele tá quebrando a bola, ele não tá rendendo. Rafa, coloca uma formação sem o Arrascaeta. Então é para já. O Arrascaeta pode sim ir para o banco e o Flamengo jogar com o Luiz Araújo aqui por dentro. Eu acho que desses caras todos aí, especialmente desses 3 caras que jogam por trás do centroavante, é o cara que fica mais à vontade aí por dentro. Mais do que Plata, mais do que Gerson. O Luiz Araújo consegue jogar aí por dentro. Trabalhou assim no ano passado com o Tite, fez boas atuações, já trabalhou assim também com o Felipe, ele está no corredor central, tem mais possibilidade dele finalizar, ele é um cara que passa muito bem também, pode achar passe para o Juninho, embora o Arrascaeta seja um cara mais pifador do que o Luiz Araújo, o Arrascaeta está em má fase, ele não está conseguindo achar esse espaço. Então, é uma possibilidade sim também interessante, e o Arrascaeta pode ser também um cara entrar no segundo tempo e decidir. Aqui a grande questão para o Felipe é, tira um cara que está acostumado à decisão, que cresce em decisão, que está há 6 anos no clube, que é ídolo do clube, que está acostumado a enfrentar o Fluminense, que está acostumado à atmosfera do Maracanã, que é o Arrascaeta, obviamente, que é um cara diferenciado tecnicamente, que decide jogos, que pode tirar um coelho da cartola a qualquer momento. Abrir mão de um jogador com esse perfil do Arrascaeta é, de certa forma, correr um risco, mas, por outro lado, ele está mal tecnicamente. Então, também faz muito sentido colocá-lo no banco e utilizá-lo somente no segundo tempo. É uma decisão que não é fácil. Não me parece uma decisão tão simples. Tem muito torcedor que trata essa decisão como simples, como natural, a coisa mais básica do mundo. Não é assim que eu penso e eu posso te garantir também que não é assim que o Felipe pensa. Vida de técnico de futebol é muito difícil, é muita responsabilidade. Ainda mais se você treina o Clube de Regatas do Flamengo e está à beira de uma final. Essa é a situação do Felipe. Ele vai ter que botar a cabecinha dele para pensar e muito. Vai sair fumacinha ali, aqueles cabelos longos dele, e ele vai ter que sentar com seus pares ali, com a sua comissão e avaliar todos esses prós e todos esses contras. E ainda tem a questão física, que nós aqui de fora não temos todas as informações para poder tomar uma decisão a partir da questão física, de fadiga muscular, de desgaste, né? O Arrascaeta, por exemplo, vem de uma grande sequência, então de repente faz até sentido segurá-lo, porque ele vem jogando muitas partidas em sequência. Essa questão da informação da fisiologia a gente não tem, então a gente não pode nem opinar muito sobre isso. Eu quero saber qual é a formação que você colocaria em campo, deixa aqui nos comentários e não se esquece de comentar com respeito, com a educação, para a gente aqui manter o decoro, que eu acho muito importante nesse canal, esse debate em alto nível, beleza? Mais uma vez, eu peço para você deixar o like, se inscrever no canal e, mais uma vez, te lembro do cupom FALANDO20 no curso Explorando o Jogo do Laboratório do Futebol. Esse é o último vídeo que eu estou fazendo antes do jogo, é o meu vídeo pré-jogo, digamos assim. Então, um bom jogo para todo mundo e que o Flamengo possa sair vitorioso, obviamente. E a gente se vê no próximo vídeo, numa próxima live. Um abraço e eu fui.